viemos novamente para levar aquilo que todos nós precisamos. Por que nós? Porque tem de vir de alguém e veio através de nós para que levasse o Evangelho, o Novo Testamento do Reino de Deus. Para quê? Se já existia tanta gente pregando, mas não o Evangelho, e sim as Escrituras. Muitas pessoas se dizem que é evangélico, mas na verdade não são. Por quê? Não segue o Evangelho. O Evangelho foi pregado primeiro a Abraão e agora a nós, que é o Novo Testamento, através de Jesus. João Batista, quando veio à Terra, ele veio na missão de preparar o caminho para o Senhor Jesus. Existia o batismo nas águas antes de João Batista, sabe disso? Não, existia o batismo da circuncisão, que era o 8º dia que se oferecia pombos e umas rolinhas como pagamento. Era oferecido com 8 dias. Naquele tempo, João Batista começou a fazer o batismo de arrependimento de pecado. Quando Jesus chegou a João Batista e pediu para ser batizado, João Batista falou que ele não seria digno de batizar o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo não tinha pecado. Só a Bíblia vai explicar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Exatamente, porque veio João Batista, foi chamado para preparar o povo. Porque o povo tinha pecado e Jesus não. Jesus veio para se cumprir o batismo de João Batista. Então aquele que viesse descer sobre ele o Espírito em forma de pombo, aquele sim, é aquele que batiza com o Espírito Santo, que é Jesus. Jesus fala para João Batista que ele veio também cumprir tudo aquilo que estava escrito nos profetas, nos salmos e na lei de Moisés. Exatamente. Isso ele se cumpriu quando? Essa palavra está escrita em Lucas 24, 44. Então só é confirmar a respeito disso. Só que o povo continua sem acreditar no batismo de fé por Jesus, e sim caindo nas águas, se afogando. Aí sim se afoga. Só que o povo não levaram em conta quando Jesus disse que tirou o espírito que havia no mundo de um homem, com mais de 2.000 espíritos, e eles pediram. Ali, na verdade, aquela passagem ali é uma profecia, porque as pessoas, aqueles espíritos iam pegar não nos porcos, e sim nas pessoas, ia se afogar nas águas, que não é as águas de Jesus. E as águas é as palavras de Jesus, não água que lava só a poeira. João Batista também afirmou que ele ia batizar para arrependimento de pecado. Mas após a morte de João Batista, ia vir uma pessoa que ia batizar no Espírito Santo. Quem é essa pessoa hoje? Por que o pessoal ainda segue a João Batista, se ele mesmo falou que após a morte dele encerrará aquele batismo? Só o Senhor Jesus Cristo batiza. E João Batista deixou isso bem claro. O que vai vir após mim é anterior a mim, porque Jesus já existia, já existia o verbo de Deus. Deus é Espírito, e o verbo que toda vida existia, que é Deus, é a voz, e essa voz veio, que é Jesus. Então trouxe o que? A voz, e ela está conosco. Aonde é que ela está? No seu Evangelho. Todas as vezes que você vai ao Evangelho, você fala com ele. Ele mesmo disse: quem crê em mim, vem a mim. Aí aonde é que você vai a ele? É só no Evangelho. Você vai ao Evangelho, ele dirige a sua mão, que a gente pensa que é a gente, e lá ele dá o recado a gente, nos corrige, nos ensina. A gente vai a ele, não vai ao homem. E o Evangelho é bem claro quando ele diz assim, Jesus dizendo: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Quem é que tem a capacidade de saber se alguém crê no Senhor Jesus? Aí João Batista afirma lá atrás: aquele que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Alguém aqui da terra tem condições de dar o Espírito Santo a alguém? Não, João Batista deixou isso bem claro. Mas na frente diz que Jesus, após a ressurreição, como vocês conhecem, fez o primeiro batismo. Vocês sabiam disso? Que Jesus fez o primeiro batismo aos apóstolos? Por que ninguém fala sobre isso para vocês? Por quê?
Só Abdias vai explicar um pouquinho para vocês. Não convém a eles levar a verdade, porque Jesus veio para libertar a nós. Como é que eles podem levar a verdade se ele quer vocês como escravo deles? Se Jesus veio para libertar. E na hora que você crê em Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, é o Salvador, é o único Salvador, então você é liberto. Então eles querem continuar fazendo currais. Quer dizer, cada um defende a sua organização e dizendo que está levando a verdade. E na verdade não estão fazendo escravo. Pior do que antes, que Jesus veio para libertar e as pessoas continuam escravas. Minha gente, esse foi mais um recado que a gente está passando para vocês, através do conhecimento e do uso do Senhor Jesus Cristo sobre nós. Espero que todos tenham entendido. Amém. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a vós, Senhor. Amém.